São Francisco de Sales, História e Biografia. Faça tudo por amor e para o amor, fazendo bom uso do tempo presente e não estará ansioso com o futuro. Que não consegues, não tentes de outro modo. Não perca a coragem. Todo dia comece a tarefa novamente. Foi um sacerdote católico saboiano. Foi bispo de Genebra do século XVII e declarado santo e doutor da Igreja pela Igreja Católica. Ficou famoso por sua profunda fé e por sua abordagem gentil aos conflitos religiosos que inflamaram sua diocese durante a Reforma Protestante. Escreveu também muitas obras sobre direção e formação espiritual, particularmente a introdução à vida devota e ao tratado do amor de Deus. Francisco de Sales nasceu em 21 de agosto de 1567 no Castelo de Sales, na nobre família dos Sales do Ducado de Saboia. Seu pai era François de Sales, senhor de Boissy, em Sales, e Novel. Sua mãe era Françoise de Gionas, filha de um magistrado de linhagem nobre. Em 1583, Francisco entrou para o Colégio de Clermont, em Paris, uma instituição jesuíta para educar retórica e humanidades. No ano seguinte, esteve presente numa discussão teológica sobre predestinação e se convenceu que estava condenado ao inferno, o que o colocou numa profunda crise de desespero, da qual só saiu em dezembro de 1586. Durante este período, ficou tão doente a ponto de passar um tempo na cama sem poder se levantar. No mês seguinte, em janeiro de 1587, com grande dificuldade, Francisco visitou a antiga paróquia em Paris, onde se ajoelhou em oração perante uma famosa estátua de Nossa Senhora do Livramento. Consagrou-se à Virgem Maria e decidiu dedicar sua vida a Deus através de um voto de castidade. Em seguida, tornou-se um terceiro da Ordem dos Mínimos. Em 1588, Sales completou seus estudos em Clermont e matriculou-se na Universidade de Pádua, na Itália, onde estudou Direito e Teologia. Seu diretor espiritual era Antônio Possevino, um sacerdote da Companhia de Jesus, que o ajudou em sua decisão de também ser ordenado padre. Em 1592, Sales recebeu seu doutorado em Direito e Teologia de Guido Pansiroli, depois de peregrinar para Loreto, na Itália, famosa por seu santuário da Santa Casa. Voltou para Saboia e foi contratado como advogado pelo Senado de Chambéry. Enquanto isso, seu pai assegurou-lhe várias posições, inclusive um cargo de senador, e também uma rica herdeira de linhagem nobre para ser sua noiva. Porém, Francisco recusou todos os planos, preferindo manter-se fiel ao caminho que havia escolhido. Seu pai inicialmente se recusou a acreditar ou aceitar que Francisco havia escolhido o sacerdócio ao invés de realizar suas próprias ambições através de uma carreira político-militar. Claude de Garnier, que era na época bispo de Genebra, interveio e fez os arranjos para sua ordenação em 1593. Na nova função, Francisco se envolveu ativamente nas campanhas de evangelização entre os protestantes de Saboia, conseguindo que muitos retornassem à fé católica. Neste período, sobreviveu a diversas tentativas de assassinato. Ele viajou para Roma e Paris para forjar alianças com o Papa Clemente VIII e o rei Henrique IV da França. Depois de ser nomeado bispo coadjutor de Genebra, alistou-se na Arquiconfraria da Corda de São Francisco. Em 1602, o bispo Granier morreu
e Sales foi consagrado em seu lugar, mesmo morando em Annecy, atualmente na França, pois Genebra estava sob controle calvinista e, portanto, inacessível para ele. Francisco atuou ainda de forma muito próxima da ordem dos frades menores capuchinhos, que era muito ativa na pregação da fé católica em sua diocese. Disse que em Évian, na margem do sul do lago Genebra, São Francisco de Assis apareceu para ele e disse: desejas o martírio, como eu também o quis, mas, como eu, não o terás. Terás que te tornar um instrumento de teu próprio martírio. Durante seus anos como bispo, Sales ganhou fama como um pregador que provocava fascínio e outros momentos como eremita. Ele era igualmente conhecido como amigo dos pobres e uma pessoa de afabilidade e compreensão sobrenaturais. Estas últimas qualidades transpareceram principalmente nas obras de Francisco. A mais famosa delas, a Introdução à Vida Devota, que, algo raro, era na época. Foi escrita especialmente para os leigos. Nela, ele recomendava a caridade acima da penitência como forma de progressão na vida espiritual. Sales também escreveu uma obra mística, o Tratado do Amor Divino, e diversas outras valiosas cartas sobre a direção espiritual. Ele era famoso por sua clareza e estilo em francês, italiano e latim. Suas obras sobre a perfeição do amor de Maria como modelo de amor a Deus influenciou Jean Eudès a desenvolver a devoção aos corações de Jesus. Juntamente com Santa Joana Francisca de Chantal, Sales fundou a Ordem da Visitação de Santa Maria em 6 de junho de 1610. Em 1923, Pio XI o proclamou patrono dos escritores e jornalistas, pois Francisco de Sales fez amplo uso de folhetos e livros para apoiá-lo na direção espiritual e nos seus esforços para converter os calvinistas de sua diocese. São Francisco também desenvolveu uma língua de sinais para conseguir ensinar a doutrina católica aos surdos e, por isto, é também considerado seu patrono. No século XIX, a visão de São Francisco de Sales sobre as comunidades religiosas passou por um renascimento. Diversas instituições foram fundadas no período, tanto para homens quanto para mulheres que quisessem seguir o caminho espiritual proposto por ele. São Francisco de Sales é reconhecido como exemplar pela Igreja da Inglaterra, na qual sua memória é observada em 24 de janeiro, e na Igreja do País de Gales, na qual seu memorial foi mudado para 23 de janeiro para não coincidir com o de São Cadoc. E assim espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Entre no canal Vida Nova, lá encontrará outros vídeos semelhantes. Compartilhe nossos vídeos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para novos vídeos. Muito obrigada por assistir, que Deus abençoe e até a próxima.